volta e hoje para falar sobre desvio de septo. Quem nos recebe é o Dr. Sérgio Luiz Bittencourt, ele que é otorrinolaringologista, especialista em doenças respiratórias. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e você? Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar desse assunto que mexe tanto com a vida das pessoas, né, doutor? Mães, mulheres, homens, crianças. Vamos hoje saber um pouquinho mais a respeito do desvio de septo? Vamos lá, é um prazer estar aqui e vamos esclarecer sim, vamos tirar todas as dúvidas. Então vamos começar explicando para o nosso público, doutor, o que é o desvio de septo? Para começar explicando, vou explicar um pouquinho o que é o septo nasal, né? O septo, ele é uma estrutura que divide os dois buraquinhos do nariz no meio, né? E ele começa aqui na frente, na parte anterior, e ele vai até lá no fundo, né? Tem até um esqueminha aqui, ele vai até o final do nariz. E o desvio de septo é quando essa estrutura está desviada, quando ela está torta lá dentro do nariz, então pode ser para um lado, para o outro, para os dois, em S. E isso vai causar alguns problemas respiratórios, né? O principal é obstrução nasal, que é o nariz entupido. E decorrente disso você pode ter outros problemas, né? Como sinusites e outras alterações de sono, enfim, diversos problemas respiratórios associados ao desvio de septo. Quais são os sintomas principais, doutor, para saber se é o desvio de septo ou, como o doutor mesmo disse, a questão respiratória, sinusite ou rinite? Então, como que a gente diferencia e entende um pouquinho melhor que é um desvio de septo? O principal sintoma é o nariz entupido, né? É a obstrução nasal. Só que muitas vezes isso não é percebido logo de cara, né? Então quem tem o desvio de septo geralmente tem desde novo, né? Desde a fase ali de criança, de pré-adolescente. Então já está habituado a respirar mal pelo nariz e está acostumado a respirar mal pelo nariz, né? Então geralmente esse sintoma ele vai aparecer em situações que demandam mais respiração. Então na atividade física, às vezes até para subir alguns lances de escada e principalmente à noite, na hora do sono, né? Que isso vai causar o nariz entupido, vai atrapalhar a qualidade do sono, vai forçar a respirar pela boca, pode estar associado a roncos também. Então geralmente ele é mais notado nessas situações. Se for um desvio de septo muito acentuado, aí sim o paciente já percebe de cara que o nariz dele não funciona, que ele vive respirando somente pela boca. Então, o doutor comentou que é desde criança, adolescente, que já passa por esses sintomas. Então, geralmente nasce com esse problema, esse desvio? Sim, né? A principal causa do desvio de septo é genético, né? É hereditário aí, então a gente já nasce com desvio. Geralmente ele se acentua na fase do crescimento. Então, principalmente na adolescência, quando a gente cresce, o nariz cresce também, é quando o desvio ele vai se acentuar, ele vai ficar maior, tá? Então, geralmente é a fase que mais dá sintoma. E aí a segunda causa mais comum do desvio de septo é trauma, né? Então, aí tem algum trauma nasal, que pode ser desde acidente, cotovelada, às vezes jogando bola, né? Bater o nariz na porta de vidro, então traumas assim também podem causar o desvio de septo. Doutor, é muito importante que as mães principalmente se atentem qual a idade, na verdade, a partir de qual idade, né, ou seria, que já pode se fazer o tratamento ou cirurgia, porque a gente passa por muitas mães, né, que mandaram e-mails, inclusive mensagens, falando da respiração, que o filho não rende no esporte, mas tem que ter essa atenção especial realmente, né, de estar vendo o quanto antes e a partir de qual idade ela já pode fazer uma cirurgia. Então o tratamento, né, ele é cirúrgico, né, como ele é torto, né, não tem muita medicação, né, o tratamento que a gente faz é a correção cirúrgica. Em teoria pode ser realizado em qualquer idade, então a gente não tem muita restrição. A gente evita a criança muito pequena, porque geralmente o impacto do desvio de septo é pouco nessas crianças, né, é mais comum ter hipertrofia de adenoide, né, que é a carne esponjosa, tá? Mas geralmente ali a partir dos 7, 8 anos de idade a gente já consegue às vezes fazer o diagnóstico bem feito do desvio de septo e se for uma coisa muito obstrutiva a gente consegue fazer o tratamento cirúrgico, tá? O ruim só de operar muito novo às vezes é que essa criança ela vai crescer e esse septo ele pode crescer de novo e ficar um pouquinho torto, tá? Então a gente dá sempre preferência para operar o desvio de septo próximo da adolescência. E aí adulto não tem restrição, né? Adulto vai até os 100 anos aí, tá liberado. Perfeito, doutor. O diagnóstico é realizado dentro do consultório? Sim, geralmente a gente faz o diagnóstico na consulta mesmo, na consulta médica.
Se for um desvio muito anterior, muito aqui na cara do nariz, a gente consegue ver no exame físico aqui, né? E se for mais posterior, a gente consegue fazer aqui no consultório com um exame que é a nasofibroscopia, que é uma endoscopia nasal, é uma câmera que a gente passa pelo buraquinho do nariz e consegue fazer o diagnóstico aqui mesmo. Tranquilamente, é um exame suportável, é um exame que dá muito trabalho no caso, por exemplo, das crianças e dos adolescentes? É um exame tranquilo para criança, né? Sempre tem que ter um jeito para poder fazer exame em criança, né? Se vier com a câmera de cara assim, a maioria não vai querer, mas na conversa a gente consegue se orientar. Tem anestesia tópica, né? Então a gente consegue anestesiar um pouquinho o nariz ali para não ter muito incômodo. E é um exame rápido de fazer, né? Geralmente vai 2, 5 minutos aí que a gente consegue fazer o exame e já sai com o diagnóstico e já com o plano de tratamento. Perfeito, doutor. Falando em tratamento e cirurgia, doutor, é uma cirurgia tranquila, digamos assim? Sabemos que é uma cirurgia, sempre tem todos os pontos aí, né? Mas acredito que evoluiu muito também, né? Como todas as técnicas. Como é hoje essa cirurgia? Hoje, das cirurgias nasais, assim, é uma das mais tranquilas, né? É isso que você comentou, né? As técnicas evoluíram bastante, os equipamentos evoluíram bastante. Então hoje a cirurgia do desvio de septo, a gente faz tudo por dentro do nariz, é uma cirurgia que é por vídeo, então ela é minimamente invasiva. Geralmente eu costumo comentar que por ser uma área do corpo pequena que a gente vai mexer, né? É um procedimento também rápido ali, mais em torno de 1 hora e meia. Então é uma cirurgia bem tranquila, a gente consegue fazer, por exemplo, de manhã e fazer à tarde a alta do paciente, né? Então é hospital dia, geralmente não precisa ficar internado, é bem sossegado. E vida nova para esse paciente, né, doutor? Vida nova, o pós-operatório é rápido, então geralmente eu costumo brincar e falar, é 1 semana que vai ter que ficar um pouquinho mais em casa, né, de resguardo, mais quietinho, sem fazer esforço físico, mas com 1 semana já vai estar respirando bem melhor do que antes da cirurgia. E aí até 30 dias o nariz já vai estar maravilhoso. Doutor, adorei saber mais a respeito dessa cirurgia tão procurada, né? E que precisa realmente de uma indicação muito boa, atendimento humanizado como o do doutor. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação conosco, por falar tão claro aí para o nosso público. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer esse tema e bem-vinda para voltar mais vezes. Muito obrigada. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Sérgio Bittencourt. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.